Olá, pessoinhas, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um vídeo do seu canal do YouTube, Nudo e Selvaggio, ligado ao blog homônimo. E hoje, atendendo a pedidos, aliás, muitos pedidos, estamos com o Top 10 Slasher, parte 2. Se vocês pensavam que o pesadelo havia acabado, estavam redondamente enganados. A matança continua. The bloodbath continues. You are all doomed. São todos condenados. E já começando esse top 10, vamos citar um clássico, assim, que no decorrer do tempo virou um cult, que é o nosso querido The Mutilator, de 1984, dirigido pelos senhores Buddy Cooper e John Douglas. Esse slasher ganhou uma belíssima edição em Blu-ray da luxuosa Arrow, que claro que eu não tenho, que claro que eu nunca achei aqui no Brasil para a venda, né? E imagina em libras o que daria nas atuais conversões, né? Buenas. O The Mutilator, ele é o slasher clássico com toda a sua estrutura narrativa, estética, atmosférica, bem construída. Ele tem uma abertura que mostra um evento traumático do passado trágico que vai, anos depois, impulsionar o nosso querido assassino, ou assassina, a cometer as suas atrocidades. Com quem? Com um grupo de jovens amigos que vão passar um fim de semana fora de casa. Então tem toda a estrutura. Aliás, sempre que os que quiserem se aventurar na direção de um slasher, fica a dica. A abertura tem que ser uma coisa fodástica, dar uma paulada no espectador, daí depois aparece o título. Isso é muito interessante. Já vai segurar o espectador e vai... Claro que tem que ter um roteiro no mínimo razoável depois, né? Entre outras coisas. O The Mutilator, ele tem toda aquela coisa dos personagens, o time, da traumatizada, a gostosa, o palhaço. Normalmente o palhaço e a gostosa são os primeiros a irem pro saco, né? Esse slasher, ele se notabilizou principalmente por uma sequência de mutilação genital com um gancho. Eu me lembro nos anos 80 que na locadora, o balcão da locadora, que era o nosso espaço, quando não existia internet, não existia nada na época, então era o nosso espaço de discussão. O que você viu, o que você não viu. Aí eu me lembro de um amigo me falando: nossa, nesse filme tem uma cena que o cara pega um gancho e blá blá blá. E ficou o tal do filme do gancho. Assim como o Zombie, tinha aquele filme do olho, da coisa atravessando o olho da mulher, e esse é o filme do gancho. O The Mutilator, de 1984, dirigido por Buddy Cooper e John Douglas, que é o nosso número 10, esse Top 10 Slasher, parte 2. E o número 999 desse Top 10 Slasher parte 2 é um belo filme chamado Curtains, O Último Pesadelo. Foi o nome que ele foi lançado aqui na época em VHS. Eu acredito que ele não existe em DVD aqui, como muitos outros não existem. Ele ganhou como Curtains uma muito elogiada edição em Blu-ray da mais maravilhosa, luxuosa Synapse, que eu não tenho, eu quero. E ele foi dirigido por o filme é de 1983, ele foi dirigido por um diretor belga, o Sr. Richard Siupka, que também é fotógrafo, e isso fica muito claro esteticamente como o filme é composto, né? Ele é um slasher assim, bastante sofisticado, até em termos formais,
ele narra a história de um grupo de atores que está num local isolado, no campo, no inverno, existe o componente da neve, e aí começam, como eu sempre digo, a acontecer coisas, né? E nesse acontecer coisas, o body count vai um por um, vai pro saco por algum motivo. Tem uma boneca no filme. Essa boneca é aquilo que eu já falei no vídeo passado. Os elementos infantis dentro de um filme de horror, ele potencializa o horror, como bem disse o mestre Dario Argento. Então ele tem uma boneca. Bonecas são coisas muito perturbadoras. Bonecas, manequins plásticos, essas coisas. E nesse filme tem a famosa e belíssima longa sequência de uma das moças do grupo que vai patinar no gelo. Oh, a patinação no gelo, e tudo muito bonito, bota uma música toda, bem mimimi, fica patinando. É toda a sequência longa, ela não tem um diálogo, ela é pura narrativa cinematográfica, mas pura coisa imagética e construção de atmosfera. O filme tem uma super trilha também, original, e essa sequência da patinadora é uma coisa impressionante, como ele constrói até aparecer uma outra criatura em cena que não é tão mimimi assim, se é que vocês me entendem. E olha, os cães estão latindo, gente. Aqui tem cães. Então, gente, o Curtains, O Último Pesadelo, de 1983, dirigido pelo Sr. Richard Siupka, um belo filme, um belo slasher, imperdível, vão atrás. É o nosso número 9 nesse Top 10 Slasher Parte 2. E chegamos ao número 8 desse Top 10 Slasher Parte 2, com um filme que é videoneste. Sim, o The Slayer. Ele chegou a ser lançado no Brasil, não recordo agora se era a versão sem cortes, que eu tive a oportunidade de rever e até falei sobre ele no blog como texto, né, no nudeselvaggio.blogspot.com. É um filme de 82, dirigido pelo Sr. J.S. Cardone. Ele foi filmado numa ilha no estado americano da Georgia, o que encapsula as personagens desse lugar isolado, a questão do mar. E é um filme mais de atmosfera do que de body count, de matança mesmo, embora tenham mortes, óbvios, não seria um slasher. Elas são poucas, porém muito bem criadas as sequências dos assassinatos. E ele é muito forte, como eu falei, na questão da atmosfera que ele constrói. Esse filme tem toda uma questão onírica, coisa do sonho, já no início, no fim. E a questão da identidade da coisa que está cometendo os crimes. Ele é muito bem feito. E creio que a versão sem cortes chocou um pouco os senhores britânicos, né, no início dos anos 80, tanto que o classificaram como videoneste, o The Slayer. É um filme que vale muito a pena ser conhecido. Ele é um filme que foi feito como a maioria desses filmes, desses slashers, mesmo até distribuídos por grandes estúdios, eles eram produções pequenas, os diretores eram muito criativos, e nesse caso o J.S. Cardone foi muito criativo e muito eficiente e demonstrou um grande talento ao criar esse filme, que tem imagens muito fortes, muito dramaticamente de grande impacto, principalmente o final do filme. E é por isso que ele está aqui nesse Top 10 Slasher Parte 2, com o número 8, The Slayer, 1982, dirigido por J.S. Cardone. E chegamos ao número 7 desse Top 10 Slasher Parte 2, com um belíssimo filme, uma belíssima produção independente de 1982, chamada Mad Men, tudo junto, Mad Men.
E ele foi dirigido pelo senhor Joe Giannone. E ele foi feito por um grupo de amigos, colegas de faculdade de Nova York. Ele foi filmado nos arredores de Nova York, assim como clássicos absolutos do slasher, como Sexta-feira 13, por exemplo. E como o clássico Exploitation, na Spit on Her Grave, os arredores de Nova York são bem divertidos. Então, nesse filme, eles trabalham com uma lenda do Bonfire Camp Tale, né, que é aquelas histórias de fogueira, de acampamento, que os adultos contavam histórias horripilantes, mas também para assustar as crianças, para elas não entrarem na floresta sozinhas, toda aquela coisa da mítica da floresta, da força, das sombras da floresta, do seu mistério. E eles contam a história do Sr. Madman Mars, que foi um cidadão que, num momento de insanidade assim, muito forte, né, ele exterminou a família completa dele toda com o seu machado. Os corpos nunca foram encontrados. Ele meio que se tornou uma espécie de criatura fantasmagórica da floresta. E essa história é contada logo no início do filme. O filme tem uma trilha eletrônica muito vintage, tem uns down, que na época era super moderno, mas dá um toque, dá um charme ao filme e já puxa também a coisa eletrônica do The Burning. Ele tem um paralelo com o The Burning muito forte, assim. E ele tem nas sequências noturnas na floresta um tom azulado muito bonito, que até o fotógrafo quis assim, inserir nessa questão cromática, né, do azulado à luz da lua, né, na floresta. Ele, como todo o filme, ainda mais naquela época, filmado na floresta, teve muitos problemas, a produção, e foi muito difícil, mas eles, na raça, fizeram um filme que só tem efeitos artesanais, gore. O filme é bastante violento, mesmo acima da média até. Ele tem uma atmosfera muito forte. A sua abertura e os créditos no início e no fim são diferentes, são interessantes. É um filme relativamente bem fácil de se achar em vários formatos por aí, nesse mundo virtualístico que vivemos. Tem um bom elenco, ele tem cenas muito bem construídas, enquadramentos muito bonitos, muito criativos. Tem uma cena que a menina está escapando de um lado da casa, tem uma parede aqui, e o assassino está vindo lá, a gente vê isso num plano assim, geral, é muito, muito interessante. Tem a cena do casal transando na banheira de bolhas grande, né, que é muito bonito. Ele é um filme estilisticamente muito bem construído, assim, muito inspirado. E essa coisa de fazer filmes entre amigos, que acho que uma das grandes coisas do cinema de horror é essa, né? Da turma de amigos que trabalha junto no filme e se diverte também muito. É um belíssimo, excelente slasher, o Madman, de 1982, dirigido pelo senhor Joe Giannone, nosso número 7 desse Top 10 Slasher parte 2. E chegamos ao número 6 desse Top 10 Slasher parte 2, com um grande clássico que é o nosso maravilhoso The Prowler, que no Brasil saiu como Quem Matou Rosemary? Quem Matou Rosemary? De 1981, dirigido pelo Sr. Joseph Zito. Ele tem efeitos gore do nosso querido, talentosíssimo Tom Savini. Ele tem aquela estrutura de slasher clássica, como eu falei no caso da Mutilator. Ele começa com um evento traumático do passado, que é um assassinato que houve nos anos 40, numa noite de formatura, numa típica cidadezinha americana, mimimi. Aí passa o tempo para os dias atuais, só que os dias atuais eram os anos 80, entendeu? Esses que são os dias atuais. Aí, o que acontecem? Coisas. Existe um ser
vestido com uma roupa meio militar, antiga, e que começa a exterminar os jovens, né, nessa noite de formatura também. E ele tem algumas cenas bem interessantes, como a cena do rapaz que é atacado, que tem aquela coisa que segura a cabeça dele, vem com a faca, assim, que até foi por muito tempo, não sei se ainda é um dos logos do Hysteria Lives, daquele site britânico de slasher. Tem a cena da menina no chuveiro, que ele vem com uma espécie de aqueles garfos de pegar palha, aquelas coisas com as pontas, e que ela está no chuveiro. Tem a cena da menina na piscina. Como todo bom filme do Tom Savini, tem cabeças que explodem, essas coisas assim. É um filme muito legal, é um clássico, é um filme que ele está em todas as antologias que falam sobre slasher, desde documentários, listas, tops aqui e ali. É um filme que sempre está presente, é um filme tão importante que ele é um dos únicos slashers dos anos, praticamente o único, eu acho, que está no catálogo da Blue Underground, né, tanto em DVD quanto em Blu-ray. É um filme muito bem realizado, ele fez um grande sucesso na época. Ele existe em DVD como Quem Matou Rosemary, é relativamente fácil de achar. Quem está em São Paulo, acho lá nos Bolivianos. Ele está lá. Eu estive com ele na minha mão, por coincidência, a última vez que estive lá. É verdade. Então, crianças, o The Prowler, Quem Matou Rosemary, de 1981, dirigido por o Sr. Joseph Zito, é o nosso número 6 desse Top 10 Slasher Parte 2. E chegamos ao número 5 desse Top 10 Slasher Parte 2, com um filme bastante bizarro, estranho, que se chama Homunculus, que no Brasil ele saiu como A Ilha dos Cães. É um filme de 1982, dirigido pelo Sr. Paul Lynch. Quem é Paul Lynch? Paul Lynch é o senhor que dirigiu Prom Night, de 1980, com a diva slasher Jamie Lee Curtis, que se chamou A Morte Convida para Dançar, que teve um remake horroroso recente, mas o Paul Lynch que dirigiu o original, Prom Night, A Morte Convida para Dançar, de 1980, que é meio disco, assim. E ele dirigiu depois, em 82, esse filme estranhíssimo, que é de um grupo de amigos que está num barco, num iate, e há um problema durante a viagem. Eles vão parar numa ilha estranhíssima, que tem uma criatura, que tem uma história com os cães. É um slasher meio com criatura estranha da floresta, numa ilha, mas tem as mortes. É um filme bem meio que tem um pouco de elementos do que chamam de gótico americano, aquela casa, aquela família com passado monstruoso. Ele tem tudo isso, ele tem a coisa da paisagem das externas, tem a coisa da casa, que é muito importante, e começa um a um a ir pro saco. E o filme tem algumas cenas bastante violentas. Ele, na introdução do filme, que é muito estranha, ele já tenta antever o que seria, ele tem uma introdução, né, antevendo o que teria ocasionado o surgimento dessa criatura, que vai se ver depois. É um filme muito legal. Fica claro, pelo roteiro, pelo filme, pelo material, pelo resultado final em si, que ele queria fazer uma coisa grandiosa, mas ele não tinha muita grana. E com o que eles tiveram de recursos, poucos, eles acabaram fazendo o filme. Dá um charme de filme B muito interessante, o tal do Homunculus, que o cartaz tem uns cubinhos, já deve ter visto aí, aquelas coisas de criança, e que no Brasil se chamou A Ilha dos Cães, de 1982. Então, por esse e por outros motivos, que esse filme é o nosso número 5 desse Top 10 Slasher Parte 2.
chegamos ao número 4, The Top 10 Slasher Parte 2, com um filme fodástico. Eu já falei, eu escrevi sobre ele no blog físico, no nudselvagem.blogspot.com. É um filme que eu adoro, que é o Intruder, do Scott Spiegel, que ele dirigiu em 1989, que é um slasher dentro de um supermercado. É um filme que tem a participação do nosso querido, maravilhoso Sam Raimi e com seu irmão, que eram amigos do pessoal, do diretor, do produtor, todo mundo. Ele tem até uma menina que participou do Sleepaway Camp. Ele tem um pessoal interessante no elenco. Ele tem enquadramentos bem estilosos, assim, bem aquela coisa do final dos anos 80, toda uma estética, toda uma criatividade. E ele teve muitos problemas com a censura por causa das mortes, que até demoram um pouco para acontecer, se compararmos com outros slashers, né? Mas quando acontece, o bicho pega, assim. Tem umas cenas com umas serras, umas coisas, umas lâminas, aquelas coisas de cortar carne no supermercado, e coisas meio absurdas, assim. É um filme muito legal, mesmo. O Sr. Bruce Campbell, nosso querido Ash, faz uma participação, então tá todo mundo em casa ali. É palhaçada, eles devem ter rido e se divertido muito para fazer esse filme. Tem uns ganchos também. É um filme bem brutal. Ele teve vários problemas com a censura, teve versões cortadas, versões com menos cortes, com mais cortes. Mas agora, em 2015, 2014, acho que ele saiu até em Blu-ray, que ele tá inteirinho, restaurado, uma cópia muito foda, muito legal. É um puta slasher, é muito legal esse filme. Muito legal mesmo. Aquelas caixas antigas, acho que muita gente nunca viu isso, que não é como hoje, que vê aqueles números, era uma coisinha que rodava, meio tosca. Mas é legal, ele começa quando está fechando o caixa, né? E supermercados às vezes são lugares um pouco assustadores. Eu tenho medo algumas vezes nos supermercados, assim, de estar lá dentro. Principalmente quando eu quero comprar algum chocolate que está muito caro e está meio difícil, a gente não tem como, e eu fico um pouco desesperado, muito perturbado, assim. Mas é um belo filme, esse Intruder, do Scott Spiegel. Grande slasher, fodástico. Intruder, 1989, de Scott Spiegel. Nosso número 4 do Top 10 Slasher Parte 2. E chegamos ao número 3 desse Top 10 Slasher Parte 2, com um belíssimo e recente filme que fez bastante barulho tanto nos festivais de cinema quanto na sua carreira, que virou uma trilogia, que é o maravilhoso Hatchet, Terror no Pântano, de 2006, do Sr. Adam Green, que é um filme que justamente homenageia todo esse universo slasher dos anos 80. Ele tem várias citações, é um filme bem exagerado, bem gore. E ele, inclusive, uma das grandes inspirações é um filme que, até comentando com o William, a gente nem saberia se poderia colocá-lo dentro do slasher como subgênero, que é o Pumpkinhead, filme daquela criatura que, através de uma conjuração com uma bruxa, surge uma criatura meio demoníaca que foi morta no passado por crianças, porque tinha uma deformidade na cabeça, uma cabeça meio pumpkin, né, de abóbora, e que daí nessa conjuração ele volta e começa a exterminar as pessoas do lugar, que é um lugar meio no pântano, meio Louisiana, assim. E o Hatchet, justamente, ele se passa nos pântanos da Louisiana, perto de New Orleans, e ele conta as desventuras de um grupo que vai de turistas que está fazendo um tour pelo pântano, né? E o barco acaba tendo problemas, eles ficam à noite lá justamente no lugar onde viveu um menino que foi morto por um grupo de crianças malvadas que praticaram bullying com ele porque ele tinha a aparência de uma criatura. Ele e o pai teriam sido mortos num incêndio e blá blá blá.
e ele circula por esse pântano buscando suas vítimas, né? E o filme é bastante exagerado. O gore, os efeitos gore são muito, muito bem feitos. O assassino é muito interessante, o filme é muito divertido. Ele é uma trilogia, porque teve esse Hatchet, depois teve o 2 e o 3. E o interessante é que a ação, pegando os 3 filmes, a ação se passa em 3 dias e 3 noites. Então ele tem essa qualidade. E a cada final do primeiro, o segundo começa exatamente no segundo que acaba o primeiro, e do segundo para o terceiro é a mesma coisa. E a parte final do terceiro lembra muito o Pumpkinhead, mas lembra todo o universo de Sexta-feira 13, de Sleepaway Camp, de The Burning, todos os filmes de Mad Men que eu falei agora há pouco, de todos esses filmes de slasher ambientados na floresta. É um filme que vale a pena, ele é um filme muito bem dirigido, o roteiro é muito criativo, as mortes são estilosas, e vale a pena conhecer, quem ainda não viu, esse Terror no Pântano Hatchet, sempre procurando versões sem cortes, isso em todos os filmes que eu cito aqui, sempre procurem a versão sem cortes. Então Hatchet, de 2006, é o nosso número 3 desse Top 10 Slasher Parte 2. E chegamos ao número 2 do Top 10 Slasher Parte 2. Ah, 2. Com um outro filme mega fodástico, que é o nosso querido Pisces, Mil Gritos Tiene la Noche, que aqui no Brasil saiu como O Terror da Serra Elétrica, de 1982, dirigido pelo espanhol Juan Piquer Simón. É uma produção espanhola. O Piquer Simón tem uma produtora nos arredores de Madrid, onde ele faz suas estripulias por lá. E o Pisces é o filme mundialmente mais conhecido, foi distribuído mundialmente. Ele tem uma edição dupla da Grindhouse Releasing, que é muito boa, que eu comentei muitos vídeos atrás aqui, que eu tenho, que inclusive tem uma das opções em áudio, o áudio original em espanhol, com outra trilha sonora, que é bem bizarro. Tem o áudio em inglês, tem um áudio captado de um cinema Grindhouse de Los Angeles com os ruídos da plateia interagindo, que é muito divertido. Buenas, o filme, para quem não viu, ele conta a história de um menininho que era um pouco estranho, vamos dizer assim, um pouco perturbado, que está fazendo montando um quebra-cabeça de uma mulher pelada. Que menino safado esse, sem vergonha. E ele é descoberto por sua mãe fazendo isso. E a sua mãe era um pouco repressora e o repreende por causa disso. Aí o nosso menino fica revoltadinho, e o que ele faz? Ele sai e pega um machado e estraçalha a mãe dele, só isso. Aí vai começar o filme. Aí nós somos transportados para uma universidade cheia de loiras peitudas e colegiais peitudas e coisas do gênero, que é uma coisa que o slasher gosta muito. Casais safadinhos e aqui e acolá, professores estranhos e coisas. E uma serra elétrica amarela que começa a cometer suas atrocidades também, e cortando partes dessas colegiais universitárias, porque o nosso assassino em questão quer montar uma mulher, uma espécie de noiva de Frankenstein, entre aspas. Como ele foi interrompido na infância com seu quebra-cabeça, ele resolveu radicalizar e na vida adulta quer fazer montar essa mulher com pedaços de mulheres que ele mata. O filme ele aponta a culpa para A ou B, aquela coisa, aquele jogo de sempre. Ele tem um gore extremo em muitas sequências. Para quem é um pouco sensível, o filme é bastante chocante. Ele tem uma trilha do Can muito boa.
ele tem um final absolutamente estapafúrdio, escalafobético, vamos dizer assim, que é bastante... é uma porrada o final, assim, muito inesperado também. Ele é um clássico da Grindhouse em si, é um grande clássico do cinema exploitation. É um filme que é de hardcore praticamente do início ao fim. Um filme que para os fãs é um prato cheio, suculento e transbordando de sangue. Então, crianças, no número 2, esse Top 10 Slasher Parte 2 é Pieces, Mil Gritos Tienen la Noche, O Terror da Serra Elétrica, de 1982, dirigida por Juan Piger Simón. E chegamos ao número 1 desse Top 10 Slasher Parte 2, com um slasher ultra mega uber fodástico do nosso maravilhoso Michele Soavi, que é o seu primeiro filme, Stage Fright Aquarius, Delíria, Aquarius, o Pássaro Sangrento, de 1987, onde nós vemos um grupo de atores trancafiados num teatro, onde existe um estranho assassino que consegue entrar nesse teatro e começa a cometer suas atrocidades. É um filme italiano, óbvio. Ele tem brodagens do Joey D'Amato no meio da história, do George Eastman, nosso querido Luigi Montefiore, produções, roteiros, O Michele Soavi já mostra nesse filme toda a sua grandiosidade artística, estilística. É um filme de uma beleza contundente, retumbante. As mortes são brutais, o filme ele tem uma atmosfera incrível, uma trilha sonora que é puro deleite para os fãs das sonoridades dos anos 80. Ele tem muito de toda a estilística, tanto da época de Ridley Scott, todos ex-publicitários que estavam fazendo cinema, mas também tem a tradição italiana, de Bava, de Argento, de Fulci, que é muito forte no trabalho do Michele Soavi. A máscara de coruja do assassino é uma coisa que dá um impacto visual muito grande, principalmente quando ele aparece com a sua serra elétrica vermelha, tem machados, furadeiras. Ele é muito criativo, o nosso assassino. A trilha sonora do Sr. Boswell, que é incrível. Aliás, o Boswell teve num Fantaspo anos atrás, onde houve uma retrospectiva dos filmes que ele colaborou na trilha sonora, entre eles Hardware, entre eles Demons 2. O cara é foda, assim. Teve um concerto dele. E a trilha é incrível no filme. O filme vale muito a pena ser visto. Ele é tranquilamente classificado como slasher, mas tem pessoas que o classificam como giallo também, por ser uma produção italiana e ter essa coisa da violência. E daí, esse é um filme estilisticamente muito forte, muito rocambolesco, vamos dizer assim. Até no seu roteiro. O final do filme é bem impactante, vale a pena, para quem ainda não viu. É um filme que eu particularmente adoro. Eu sei que existe uma versão em Blu-ray desse filme pela Blue Underground. Eu tenho a versão em DVD, que é muito boa. Procurem, como eu vou insistir nisso, procurem a versão sem cortes. Procurem a versão sem cortes de todos os filmes sempre. Nós estamos indo para 2016. Hoje em dia é possível isso. Se achar a versão sem cortes dos filmes. Se empenhem o que vocês acham. Que nada cai do céu assim, mesmo com todas as facilidades tecnológicas que nós temos. Ok? Então, muitíssimo obrigado por tudo, pelos retornos. Agradeço a todos que sugeriram, que insistiram, pediram esse Top 10 Slasher Parte 2. Ele aqui está, é de vocês. Muito obrigado por tudo novamente e nos vemos muito em breve. Inscrevam-se no canal.
É só apertar aquela coisinha vermelha. E inscrevam-se, por favor. Ok? Bye, bye, tchau.